Hello everyone. Thank you so much for Olá a being todos, here. muito It is a obrigado great por pleasure, estarem aqui. um, É um to have grande representation prazer from Football Club ter uma Barcelona in such an apresentação do important Barcelona em um event, evento such as this tão one. importante como este. Congratulations to the Parabéns Brazilian Soccer or ao Football futebol Federation brasileiro, for à putting together this CBF, por event. ter Congratulations. reunido, I think organizado esse you evento. guys are on Parabéns. the right Eu track acho que vocês to estão no certainly caminho certo making para the structure and the fazer organization of com que a soccer estrutura e a in Brazil organização do a lot futebol better. no Brasil se What I'm torne gonna do cada today vez is I'm gonna melhor. talk, O que I'm farei gonna hoje talk a é, little bit vou about falar um pouco a respeito da internationalization, okay? We're gonna take a deep look internacionalização. into FC Vamos dar uma Barcelona. olhada Most of the things no that FC, no Clube you might see in Barcelona. this presentation Uma das coisas que might perceberão seem a nessa little bit. I'm really apresentação gonna go que into the basics eu of entrarei no building a brand. I'm básico de gonna se show you construir how uma FC marca, vou Barcelona mostrar built como their o brand. Barcelona construiu sua There's marca. really, we really believe Nós that the realmente success that we had, acreditamos que o both sucesso que commercially temos and on the field, comercialmente, como is a em result of campo, the é um organization that we've resultado put da together at FC organização Barcelona. que temos If no you go back Barcelona. 20 Se years, even voltarmos a 15 years, FC 20 ou Barcelona, 15 yes, it anos, was o a global Barcelona, brand, sim, era uma but it's marca not, global, it was not what it is mas today. So não I'm gonna o try que to é show you hoje. Quero mostrar então a how vocês and what we como did so e o that FC que Barcelona fizemos para que o now take the Barcelona place that it has tivesse in the a world, posição okay? que To hoje do so, tem as no I said, mundo. I'm gonna Para fazer isso, break down really eu the vou organization and the falar sobre a culture and the organização, structure of a FC Barcelona, cultura, a its estrutura brands, do some of the initiatives Barcelona, that we put as together marcas, algumas to take das the brand of iniciativas FC que Barcelona fizemos para internationally. levar essa Then I'm marca do gonna tell you a Barcelona little para bit um about the patamar commercial structure internacional. of Vou the falar um club. pouco da estrutura How is it comercial do structured? clube, Can you como guys é hear me estruturado. well? Podem me ouvir bem? Okay, so what we've done, O I'm que gonna show you what fizemos, we've vou done mostrar a vocês o que in fizemos terms of em putting together termos our de commercial team in Barcelona. organizar a nossa And then what I'm equipe gonna do is comercial no I'm Barcelona gonna e give depois you farei o guys a seguinte, vou clear, dar a vocês I'm gonna try to dissect Vou what a tentar sponsorship proposal with dissecar FC uma Barcelona proposta looks de like, and then patrocínio in no between the Barcelona, que rights and cara isso assets tem, e that I'm depois gonna os show to you, direitos e I'm also ativos. gonna Vou show you mostrar a vocês examples também on how our exemplos de partners como or nossos parceiros parceiros are activating those estão rights and assets, ativando okay? esses direitos e ativos As I envolvidos said, I'm no gonna talk about the processo. brand, the Como eu commercial disse, eu vou structure falar and da marca, sponsorship rights and estrutura assets that you will comercial, find in the direitos de sponsorship proposal with FC patrocínio e Barcelona. To ativos start que the podem se encontrar conversation no on Barcelona. the brand Para começar a side conversa do lado da of the marca, presentation, da here's a quick apresentação, video that we've aqui put um together breve for the vídeo presentation. que nós fizemos. Okay, so amazing video, Muito lots of bem, um vídeo information. muito It really legal, shows cheio de you the informações, size mostrando a vocês of FC o Barcelona, porte right? But do we Barcelona. really need to go Mas back to really precisamos determine and to really voltar understand how para realmente entender what did we do o que to get fizemos Barcelona para to the point that it levar is o right now, Barcelona okay? à posição que And tem the answer is hoje. pretty E a basic, okay? resposta é bem What we've done básica. is that O que we've fizemos foi, developed a nós structure desenvolvemos that uma is unnegotiable, estrutura regardless não of what happens, negociável, regardless of the independentemente do que president, acontece, regardless of the independente de players, presidentes, regardless of the coaches, regardless of jogadores, everyone, there culturas, are some independente de components todos. of Há our alguns structure that are componentes de nossa completely estrutura unnegotiable. que There's são nothing you não can do to negociáveis. change Não há the nada que structure, você as I possa said, fazer para regardless mudar of essa who estrutura. is in control of Como the disse, club, who is the independentemente coach, or who are the de quem players, está right? no comando Start do with a clube, de quem clear são os mission. jogadores. We have a clear mission, Começando which então is com to uma missão provide clara, que é pretty much to fornecer provide happiness to people, alegria, regardless dar of alegria às whether pessoas, members, independentemente do fans, fato de serem simple torcedores, followers that we have all membros, over the world. We want seguidores them que temos pelo to be mundo. happy, Queremos que that everything that sintam-se associates alegres. Que with FC tudo Barcelona associado ao relates to Barcelona happiness, okay? tem que ter a ver com We have a clear felicidade. positioning, Temos okay? um And posicionamento this is really claro. the most E important esse aqui é o component of componente FC mais Barcelona, importante and we firmly do believe Barcelona. that Acreditamos this is the reason fortemente why que esse é o we motivo have pelo qual achieved the level nós that we've reached the alcançamos level that o we're currently nível in right now, que and it's temos four pretty atualmente. basic E pillars, tratam-se de as I 4 said. pilares The básicos, first one como is eu jogo disse. O bonito. primeiro é I o don't really jogo have to explain bonito. Eu what não jogo preciso bonito explicar o is. que What I é have to jogo explain bonito. is that O que eu tenho jogo que bonito explicar at é que FC jogo Barcelona bonito is no not Barcelona negotiable, as I é said. não Today our negociável. coach Como eu is disse Luis hoje, Enrique. o A nosso couple years treinador ago Luis it Henrique, was há alguns anos Tito era o Vilanova, Tito who passed Villanova. away. But before that, Tata Mas antes Martino, disso, Tata before, Pep Martino, Guardiola, antes Pep Rijkaard. Guardiola. Every coach E obviously adds todo their personal treinador touch to the style of adiciona o play seu of the team. toque But what pessoal ao is not estilo, negotiable claro. is Mas o que jogo não é bonito. We have to negociável play é in o a way jogo that is bonito. Temos que pretty, that jogar is de uma maneira que attractive seja to the people. bela, And this, atraente well, para as as you guys know, pessoas. has helped Vocês us sabem achieve que isso nos great ajudou a success when it chegar comes a to alcançar the sporting grandes side, okay? êxitos em We termos believe in esportivos. values. Nós We've acreditamos em valores.
Determinamos aí esses 5 valores, mas vai além disso: esforço, trabalho em equipe, humildade, respeito, ambição. Isso é algo que ensinamos aos nossos jogadores, que ensinamos, é parte da cultura do Barcelona. Você tem que acreditar em trabalho de equipe, você tem que se esforçar, você tem que acreditar nesses valores além de outros, o que me leva ao terceiro ponto, que é o talento crescido, feito em casa, digamos assim. O Barcelona tem grandes jogadores, os maiores talentos do mundo, mas eles são criados lá desde os 7, 12 anos de idade. Como eu disse, o estilo de jogo é sempre o mesmo. Os meninos de 10 anos estão jogando exatamente da mesma maneira que os jogadores que você vê hoje na televisão, em termos de estilo. Esse é um dos principais motivos pelos quais acreditamos que os resultados que temos hoje são um resultado de ter esses 4 pilares, em que todo o Barcelona se suporta em cima desses pilares. O Dunga falou na segunda-feira que no Brasil um dos maiores problemas é que não há projetos. O treinador perde 2 jogos, depois do terceiro dia ele é despedido. O mesmo acontece com os executivos, etc. Não há uma continuidade de projetos, não há uma crença num estilo de jogo, uma crença em estrutura, uma crença em desenvolver seus próprios talentos. A maioria dos times acredita em desenvolver talentos, mas só no campo e não fora. E o Barcelona, um bom exemplo de como nós incorporamos os nossos valores, é que a grande maioria dos nossos jogadores tem que mostrar, por exemplo, suas notas um dia antes de uma partida. Se não alcançarem uma certa nota, não podem jogar. Então, o produto em campo é tão importante quanto o que acontece fora de campo. E, finalmente, compromisso social. Nós sabemos do tamanho do Barcelona, o poder que temos para transmitir uma mensagem poderosa e forte. Nós nem sempre usamos esse poder e esse alcance para vender mais camisas ou para vender mais ingressos. Nós sabemos que vivemos em um mundo em que há muitos problemas, então tentamos usar o poder que nós temos e o alcance internacional que temos para resolver alguns desses problemas. Como eu disse, trata-se do mais importante. E como eu disse, nunca vamos mudar. Tivemos muitos precedentes nos últimos 15 anos, diferentes treinadores, presidentes e jogadores, mas essa é a estrutura do Barcelona. E esse é o motivo pelo qual nós alcançamos a posição na qual nos encontramos. Se além de tudo que eu falei, você levar em consideração que estamos localizados na cidade de Barcelona, que não deixa nada a desejar em relação à cidade do Rio de Janeiro, e se você começar a compilar todos os diferentes aspectos que complementam a estrutura da sua marca, o estádio, obviamente, para os que já foram lá, é um estádio icônico, muito especial. Não é o mais novo do mundo, há uma série de estádios melhores nos Estados Unidos, não tenho a menor dúvida de que o Maracanã aqui também é melhor ou mais moderno do que o Camp Nou, mas é um estádio especial. O que nós fizemos foi, nós compilamos então uma estrutura e um conjunto de crenças e aí complementamos isso com tudo que temos, jogadores, estádios, a cidade de Barcelona, para construir uma marca. Atualmente, a posição do Barcelona é a segunda marca mais valiosa em esporte, só atrás de Real Madrid, o que não é tão bom, não é tão bom chegar aqui e dizer isso para vocês, mas o que é interessante a respeito desse gráfico aqui é onde nos encontrávamos em 2011. Estávamos na posição 26 em apenas 5 anos, 3 anos depois disso. Na verdade, a gente foi para a posição de segundo lugar. A realidade é que nós esperamos nos tornar o primeiro lugar nos próximos anos. É claro que, ao determinar apenas estrutura, os 4 pilares e valores e um conjunto de crenças, você não vai transformar a sua marca na marca mais valiosa no mundo de esporte. Certamente há uma série de outras coisas que complementam isso, atividades e coisas que devem ser realizadas para chegar a esse nível, mas é muito importante ter uma estrutura clara, saber quem você é, quais são suas crenças, o que você faz e realmente estabelecer isso praticamente em pedra, no sentido de que não é negociável, independentemente de quem está no controle do clube, quem é o treinador, quem é o jogador, etc, etc. Você tem que acreditar
pensar na estrutura da organização. E isso tem que começar desde o presidente da organização e descer. A gente chama isso de cultura corporativa. É extremamente importante também que ninguém gosta de seguir um time que não ganha jogos. Você pode ter uma estrutura clara, tudo que mencionei anteriormente, mas se não houver vitórias, infelizmente as pessoas não o seguirão. Mesmo se nos compararmos ao Chelsea, Manchester United, Real Madrid, a verdade é que nós temos nos saído muito bem em campo. Como eu disse, nós acreditamos fortemente que em alguns resultados, principalmente do primeiro pilar que mencionei, que é o jogo bonito e também o prata da casa. Nós realmente acreditamos que o investimento, o dinheiro, os recursos que há por trás do desenvolvimento desses novos talentos tem trazido resultados nos últimos 10 anos e esperamos continuar vendo tais resultados. Outros fatores que são igualmente importantes aos que mencionei é a experiência no estádio. Você tem que fornecer aos torcedores e às pessoas que seguem os times essa experiência no estádio. O estádio tem que ser seguro, os estádios têm que estar lotados, você tem que se sentir seguro para levar sua esposa, seus filhos, sem ter medo de que possam ser esfaqueados ou entrar em algum tipo de encrenca ou que alguém vai dar em cima da sua mulher, porque senão, enfim, os estádios vão ficar lotados demais e perigosos e não é isso que se quer. Isso traz consequências negativas. Também a programação, a estrutura do programa tem que ser, a agenda tem que ser muito simples. Pensem nisso quando tentarem ir para um patamar internacional, você começa a competir com tudo, desde o Game of Thrones, a NFL, NBA, e o mundo está se tornando cada vez mais competitivo quando o assunto é assistir televisão, aplicativos, jogos, tudo que tem. Nós só temos 24 horas em um dia, 8 delas estamos dormindo. E o que se faz no restante do dia? O que faz com que você acredite que o programa, ou aquelas 2 horas que sobraram para você naquele dia, serão investidos no clube. Você tem que pensar desse jeito. O que é que eu estou fazendo errado ou o que estou fazendo certo? Por que eu acho que uma pessoa vai assistir o meu jogo e não, como eu disse, assistir Game of Thrones ou as finais de basquete ou Fórmula 1? É um conceito básico, mas nem todos pensam a respeito disso. E aí a televisão, as horas e a qualidade do programa da televisão, você não pode ter um jogo às 10h30 da noite ou às 11 da noite, pois as pessoas não assistirão. Assistirão no próprio mercado, que é o Brasil. Mas imagina pensar que alguém na Europa que está com um fuso horário de 4 horas de diferença, por exemplo, vai assistir o seu jogo, ou que alguém na Ásia também. Então, são outros fatores, como eu disse, tudo é bem básico o que estou dizendo. Estou simplesmente falando sobre a construção de uma marca, estrutura, uma série de valores, mas aí você tem que procurar também parcerias com televisões, as pessoas que administram os estádios, as ligas. Você constrói um ambiente perfeito. Nada pode dar errado, pois, como eu disse, é muito competitivo. As pessoas não vão ver o seu produto. Você não terá clientes se não oferecer um produto em que cada item está ticado, está certinho como deveria estar. Seguindo todas essa questão básica de estrutura e os componentes que já compartilhei com vocês, permitindo com que o Barcelona desenvolvesse uma base de torcedores de 300 milhões de pessoas, 79 nas Américas, 55 milhões na Europa, 36 milhões no Oriente Médio e África, 131 milhões na Ásia, pessoas que têm muito interesse na marca Barcelona. Além disso, há mais 300 milhões de pessoas, não chamamos de torcedores, mas pessoas que têm interesse no Barcelona, pessoas que olham a marca e reconhecem. Como sabem, Neymar, o Messi reconhecem essas pessoas. Nós temos mais ou menos 600 milhões desses torcedores pelo mundo. Agora vou falar um pouco a respeito da estrutura comercial do Barcelona e da mentalidade, como isso mudou ao longo dos anos, ajudando o clube a alcançar o nível que alcançou. A estrutura comercial, eu vou me usar como um exemplo
rápido. Eu nasci e cresci na Venezuela. Eu joguei futebol na Venezuela. Eu comecei a entrar na estrutura profissional. Então, eu comecei muito cedo a entender como lidar com jogadores, diretores, treinadores, outros profissionais. Profissionalmente não funcionou para mim na Venezuela. Depois eu fui para os Estados Unidos, Nova York, trabalhei para o Major League Soccer, Traffic Sports. Trabalhei lá. Todos nós sabemos que não está no seu melhor momento agora. Não significa que Traffic Sports não seja uma das maiores agências do mundo ao comercializar uma das maiores propriedades. E depois eu fui para o Barcelona. O que eu estou tentando mostrar com isso é que quando o assunto é internacionalização e oportunidades comerciais internacionais, você tem que abraçar a sua equipe com pessoas que consigam pensar internacionalmente, ou seja, pessoas que saibam o que está acontecendo em outros mercados. Você não pode ter alguém responsável pelos Estados Unidos ou pela África sem entenderem o mercado, que não falem aquela linguagem, digamos assim, que não conheçam a cultura. Então, um pouco da mentalidade na estrutura comercial do Barcelona nesse momento é delegar pessoas diferentes para diferentes mercados, e dependendo do mercado, a pessoa responsável deve ter experiência lá, deve ter morado lá em algum momento, falar, inclusive, o idioma e conhecer a cultura. Vocês viram isso aqui brevemente no vídeo. É uma visão do Clube Barcelona, que terá um novo estádio. A maioria de vocês já viram, não é só futebol, mas também há basquete, futsal, handball e uma série de outros esportes no clube. Mas o que quero mostrar com isso é que estamos construindo um estádio que é estado da arte. Não é só não é uma área comercial também, com escritórios em que o pessoal da África e do Oriente Médio serão administrados de lá. Temos também um escritório em Hong Kong, que fica responsável pelos negócios que temos na Ásia, e abriremos também um escritório em Nova York nas próximas semanas, responsável justamente pelos negócios nos Estados Unidos. Uma vez que essa estrutura fica clara e uma vez que você tem a marca, uma equipe comercial com experiência internacional, com os colaboradores que saibam como explorar oportunidades fora do seu próprio mercado, você pode começar a pensar em criar ativos, propriedades que vão gerar dinheiro para a organização. Quando você pensa desses ativos adicionais ou essas linhas de receita adicionais, você não pode ver isso como, olha, me dê seu dinheiro e eu estou saindo fora. Essa televisão, esse patrocinador, seja qual for a linha de receita com a qual você esteja obtendo dinheiro de uma outra parte, não pode ser visto como uma simples transação de você me dá dinheiro e eu te dou alguns direitos, ok? Você tem que pensar, você tem que trabalhar muito proximamente com seus parceiros em termos de televisão, como dito antes. Você tem que garantir que tudo que é visto na televisão está associado à sua marca tem que ser top, tem que acontecer na hora certa, dentro do cronograma certo, com a qualidade certa do produto. Porque, mais uma vez, repito, é muito competitivo. Tem Real Madrid, Chelsea, uma série de outros clubes. O que te faz pensar que alguém vai, do ponto de vista internacional, vai olhar para o seu produto? Justamente, é possível, mas você precisa prestar atenção a todos esses componentes em termos de televisão para o Barcelona. Bom, primeiro, futebol não há comparação, é o esporte mais assistido do mundo, com a Copa do Mundo ganhando de todos. A final em 2010 e a final foi em 2010 também, especificamente para o Barcelona. Nós temos mais ou menos 635 milhões em termos de a quantidade de pessoas que assistem os nossos jogos pelo mundo. Depois você tem que pensar também no digital. É uma linha de receita extremamente importante. Muitas pessoas gastam muitas horas hoje em seus telefones, então você precisa ter pessoas na sua equipe que entendam o digital e como desenvolver oportunidades comerciais no mundo digital. O Barcelona, por sorte, podemos dizer que somos líderes na mídia social também. Mais ou menos 115 milhões de seguidores no Facebook. Aí estão os números nesse slide. Isso
foi feito não é o resultado de algo que foi feito de agora, de um dia para o outro, ou em questão de horas. Se vocês lembram bem, há 12 anos ou 25 anos, o Barcelona não era o que é hoje. Eu penso que nós estávamos no momento certo, na hora certa, as estrelas se alinharam para nós, mas quando a oportunidade se apresentou, estávamos prontos, tínhamos a estrutura, a marca, tudo funcionando, a equipe bem estabelecida, sabíamos que tinha um time, uma equipe que entendia as propriedades digitais muito bem, e esse é, então, o resultado de ter essa estrutura tão clara e estabelecida. Patrocínios. É aqui que eu vou falar mais, porque trata-se do canal mais importante juntamente com os transmissores, no sentido de distribuir sua marca. Os patrocínios, como eu disse, com a televisão não é questão de me dar seu dinheiro e eu estou saindo fora. É reunir-se com seus patrocinadores e desenvolver iniciativas e ativações que levem a sua marca junto com as outras marcas. Então, se você tem uma parceria com a Coca-Cola, que é uma das marcas mais reconhecidas do mundo, você quer garantir que a sua marca, o Barcelona, está lá coladinha com a marca Coca-Cola. Mas para fazer isso, como eu disse antes, você tem que desenvolver uma marca clara, saber quem você é. Porque aí você pode, senão você pode confundir o consumidor, o cliente, uma pessoa te vê hoje, você está jogando um estilo de futebol, no outro dia um outro estilo, o treinador fala uma coisa que não tem a ver, e aí o jogador fala uma coisa e o que ele fala não representa a organização. Então você gera conflito, confusão e dessa forma perde a oportunidade de cativar e conquistar novos torcedores. Quando penso nisso, eu comparo uma organização. Você realmente tem uma oportunidade para cativar um cliente ou consumidor. Se você fracassar e fornecer um produto que não funciona, que é feio, que é desconfortável, e se a gente pensar nas Havaianas, quando você faz a comparação, se você comprar um par de Havaianas e o produto não for bom, que não é o caso, porque eu tenho vários pares de Havaianas, mas você vai lá, você dedica 5 minutos para experimentar ou testar um novo produto. Ao mudar de canal, quero assistir, por exemplo, a Copa do Brasil, ou quero assistir um jogo entre o Brasil e outro time. Se o produto não for bom, saiba que vou assistir outra coisa. E a chance de eu voltar para aquele canal para assistir aquele jogo de novo, são chances muito remotas. Então, quando a gente fala de televisão, quando a gente fala de tudo que a organização faz, você deve ter uma marca clara. É a coisa mais importante que você deve fazer e é a única maneira em que você pode, de fato, internacionalizar, ir para um diferente mercado e conquistar tal mercado. Esse aqui é o nosso mapa de patrocinadores, é a cara que tem hoje. Talvez você esteja perguntando o que é esse mapa. Vou tentar... Eu não tenho muito tempo, vou tentar resumir aqui bem brevemente. Nós dividimos, depois de perceber da força global do Barcelona, a quantidade de seguidores que temos pelo mundo, chegamos a um ponto em que tínhamos que decidir qual seria a nossa abordagem em relação a parcerias, o que faríamos. O que fizemos então foi nós dividimos em parceiros regionais e globais. Os globais são Nike, por exemplo, Gatorade, EA Sports, Gillette, as principais marcas que conseguem vir aí. São marcas que damos todos os direitos que temos, vou falar em breve mais a respeito disso, mas o ativo mais importante que damos a eles é a marca. São empresas que obviamente têm uma pegada global, que podem ativar, fazer essas ativações numa escala global. São empresas com as quais queremos parcerias. Sim, nós temos uma participação, recebemos para nos tornarmos parceiros, mas também pedimos em retorno aos direitos que oferecemos, não só dinheiro, mas queremos ver como vão ativar nossas marcas, que ações farão, como vão executar de fato essa parceria em diferentes regiões. Pois, como disse, esses são seus parceiros, são os caras que vão ir lá de mão dada com a sua marca e distribuí-la pelo mundo. Então, às vezes, até mesmo preferimos sacrificar em termos de dinheiro, porque dinheiro, normalmente você pensa em curto prazo, mas a gente pede em retorno um plano de ativação global. Queremos ter certeza que a parceria que temos com o clube, essa associação com a marca será levada mundialmente. Isso, obviamente, no longo prazo, não no curto, gerará mais interesse na marca e criará
mais torcedores, mais fãs de uma maneira geral. E aí temos os nossos parceiros regionais. Por exemplo, no Brasil, tem o Tênis Pé e a Glade, que trata-se, na verdade, de uma corporação americana. Mas o que nós dissemos para nós mesmos foi: temos muito interesse em todo o mundo, Brasil, México, Indonésia, em todos os lugares do mundo, mas há muitas empresas que não podem chegar no nível de uma Gatorade, no nível de uma Nike ou de uma Black & Decker em termos financeiros ou até de pegada global. Ou seja, o que fizemos foi que nós desenvolvemos ou fornecemos a essas empresas a oportunidade de se associarem ao UFC Barcelona, especificamente em um território. Tênis Pé é o melhor exemplo. Vou dar uns outros exemplos a respeito de como a Tênis Pé utilizou a parceria com o Barcelona de forma a alcançar seus objetivos aqui no Brasil. Mas isso não há muito branding. Então, quando você vê um jogo do Barcelona, você não vai ver o Tênis Pé. Isso geraria um conflito no restante do mundo, né? Não permitiria com que eu trabalhasse com outra empresa em outra parte do mundo. Então, e não é interessante para o Tênis Pé, porque o Tênis Pé só tem operações no Brasil. Então, eles não precisam, não querem ser vistos na Indonésia ou na China. Bom, direitos e ativos de patrocínio, e é isso que nós temos dentro daqueles patrocínios globais, regionais, né, que eu mencionei anteriormente. Eu estava acabando meu tempo, então vou passar um pouquinho rápido aqui, mas o primeiro é direitos de imagem, associação também. E é simplesmente você está permitindo pessoas diferentes, ou seja, alguém para as Havaianas, vamos dizer assim, para eles se associarem aos seus direitos de imagem. E isso é muito importante, pois a gente pode falar sobre isso com os torcedores globais que eles têm. Aqui nós temos um exemplo muito bom de algo que foi feito. Nós temos um produto do Tênis Pé, na verdade, que é aquela pessoa que de repente, né, não toma muito, não se preocupa muito com o seu pé. Você provavelmente vai ver isso, você vai passar no supermercado. Se você não vê esse produto, você não vai nem saber o que é. E o que eles fizeram? Eles associaram esse produto com o Barcelona, com uma logomarca pequena, uma associação pequena. Então, hoje você anda pelo supermercado e você verá produtos que muitas vezes têm problemas em realmente conseguirem uma visibilidade e, de fato, serem vistos. E quando você associa a sua imagem com o Barcelona, você obviamente consegue aumentar a visibilidade do seu produto. E, bom, e com isso você consegue fazer aqui, né, com uma questão aqui, você tem um ponto de vendas, e aí você tem o Barcelona com aquelas fotos, e com isso a probabilidade de você vender o seu produto realmente fica mais fácil. Isso pode ser feito com qualquer equipe brasileira, por exemplo, ou qualquer outra empresa que queira expandir negócio aqui no Brasil. Lembrando que o Brasil é uma das economias mais importantes aqui no Brasil. E quando eu comecei a pensar sobre a apresentação, eu fiquei pensando não só o que poderíamos oferecer para as empresas, a oportunidade de associação, reconhecimento. Pensem sobre o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, etc., que são equipes bastante famosas, e isso poderia realmente funcionar perfeitamente. Uma outra coisa que vocês conseguem fazer com uma equipe e essa associação de direitos de imagem é você, de repente, fazer uma propaganda que pode ser passada em qualquer parte do mundo. E pensem não só sobre aqui a Qatar Airways, tá? Mas eu quero que vocês lembrem que essa propaganda foi vista por mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Isso é uma situação de ganho-ganho, porque a Qatar Airlines estava sendo reconhecida por todo mundo que assistia o Barcelona, mas todo mundo estava associando o Barcelona a um produto que é top. Isso, bom, na verdade é uma combinação, porque isso foi desenvolvido entre a Qatar Airways e o Barcelona, tá? Mas quem que ganha mais aqui, a Qatar Airways ou o Barcelona? Esse é um vídeo que foi assistido em todo o mundo, então é tão bom quanto é tão bom para o Barcelona como é para a Qatar Airways. Então, por exemplo, se você trabalhar no departamento comercial de uma equipe, de um time aqui, procure parceiros, procure empresas
empresas que vão se juntar com a sua marca e vão ajudar a vocês a fazer uma propaganda do nome de vocês. E, bom, aqui nós temos um outro exemplo com a Gatorade e o Messi. E, por favor, não pensem que essa propaganda que eu vou passar para vocês é bonito, é legal porque é Gatorade, porque é o Messi, mas pense no conteúdo, pois isso pode ser feito também com outras marcas. O fato que é o Barcelona ou a Qatar Airways, porque a Qatar pode se associar a qualquer outra equipe aqui no Brasil, Venezuela, Argentina, em qualquer lugar do mundo. E se eles desenvolverem um conteúdo tão bom quanto esse, acreditem, isso será conteúdo que será assistido e a sua marca estará sendo divulgada fora do país. Isso foi um outro bom exemplo, excelente exemplo de como que nós podemos trabalhar com as nossas marcas e nossos patrocinadores podem nos ajudar a construir e divulgar ainda mais a nossa marca. Agora a gente entra nesses direitos promocionais. Eu tenho que apressar o passo aqui porque eu só tenho 3 minutos, mas esses direitos nos dá a oportunidade de fazer uma promoção associada ao seu clube. Isso é um outro direito que você cede ao seu patrocinador, que você quer que eles ativem. Então nós temos aquele, tá vendo o sinalzinho do Barcelona, ali do Beco, e todas as vezes que o seu parceiro ativa qualquer direitos que você os cede, força com que eles tenham a logomarca do Barcelona ali com eles e a denominação oficial dessa parceria. Ou seja, todo mundo que for ver essa promoção da Beco ou de um banco Novawas no Oriente Médio, ele também vê a logomarca do Barcelona, e isso é algo que também nos ajudou a atingir aquele número de torcedores que nós temos no mundo inteiro. Eu vou agora passar para vocês um vídeo de uma empresa chamada Glade, que inclusive é uma empresa norte-americana que está divulgando esse vídeo aqui no Brasil. Então, esse aqui é um outro grande exemplo de uma empresa ativando a marca FC Barcelona. E depois que a gente começa a ver tudo que está rodando pelo mundo, Barcelona aqui, Barcelona ali, no Brasil, aí no fim de semana o Barcelona joga, aí tem a Champions League, enfim, é aí que a gente chega naqueles níveis que nós vimos. E aí tudo que é associado ao FC Barcelona, nós temos uma equipe de marketing contratada que se certifica que qualquer material desenvolvido pelo Nike, Gatorade, Qatar Airways tem a aprovação da equipe de marketing do Barcelona para certificar-se que os materiais sendo divulgados para os clientes são de fato top de linha. Não podemos ter uma logomarca errada, as cores que não são as cores do Barcelona, porque aí você cria uma confusão e a gente não vive no mundo onde a gente quer a confusão, mas sim que sempre que alguém ver qualquer coisa relacionada ao FC Barcelona, que isso seja o melhor dos melhores. E é isso que a gente adquiriu e é assim que operamos no Barcelona e acreditamos que é uma das razões de estarmos onde estamos. Pois quando chegamos nesses direitos de marketing, aí estamos falando de ativos meio intangíveis, porque os direitos anteriores eram simples direitos. Eu simplesmente permito você se associar à marca, a rodar uma promoção, vamos dizer assim. E aqui a gente começa a falar, de ativos mais tangíveis, experiências únicas, podemos ter uma apresentação oficial do anúncio, etc. e tal. Temos também aqui o pacote digital, e aqui, na verdade, é mais uma dica, vamos dizer assim, que ajudará vocês a venderem isso um pouco mais, pois em relação ao pacote digital, o que nós fizemos é reestruturamos a forma como fornecemos aos nossos parceiros essas oportunidades digitais nesses websites, pois como todos sabem, o mundo digital ele desenvolve muito rápido. Por exemplo, hoje algo como o Facebook pode ser a melhor opção, mas daqui a 2 anos pode não ser mais. O Twitter não existia 5 anos atrás, o Snapchat há 2 anos atrás. Então isso é algo que você não pode ter, por exemplo, no seu contrato, a mesma cláusula que você tem com a Nike, com Gatorade, um número X de ações digitais. Você não pode dizer para eles, você vai ter 2 posts no Face, 3 no Face, porque se você está num contrato de 4 anos, o que acontece no 4º ano, quando eles têm esses 3 posts, por exemplo, no Facebook, e o Facebook é algo que não existe mais, por exemplo. Então, nós temos
na verdade, esses parceiros, e aí a gente dá um crédito virtual para eles, ou seja, você tem 50 mil euros, por exemplo, de crédito, e você pode utilizar isso para uma ação que você prefira, seja agora ou seja daqui a 3 anos. E aí, o que nós oferecemos a eles é como se fosse uma lista de opções onde cada ação digital tem um valor e eles usam esse crédito, então, para ativar essas ações diferentes. Mas, com isso, a gente oferece a eles a oportunidade de inovar, mas se manter atualizado com as constantes mudanças do mundo virtual. Direitos de hospitalidade, bom, tivemos muita experiência, a gente utilizou a beleza do nosso estádio, do Barcelona, os nossos jogadores, nossas lendas, para fornecer aos nossos parceiros com experiências únicas. Por exemplo, viagem com a equipe, que é uma das experiências mais especiais. Temos também eventos especiais, que também são uma das opções mais importantes. Esse aqui é um vídeo, perdão, esse aqui mais uma vez uma ação da TennisPé. Eles tiveram a oportunidade de fazer um evento em Barcelona com mais ou menos 50 pessoas. E aí o que eles fizeram é, ao invés de simplesmente dar, sei lá, 50 brindes para os seus colegas para que eles distribuíssem isso para os seus amigos, por exemplo, o que eles fizeram foi o seguinte: eles pegaram esses 50 espaços, e alocaram ações diferentes. E aí, com isso, eles realizaram uma promoção com consumidores, ou seja, compre 2 produtos e você podia ganhar essa promoção. Eles pegaram mais 10 spots, né, vamos dizer assim, e aí passaram isso para os executivos, para eles utilizarem, convidarem pessoas para virem ao Barcelona, para lidarem com aquele relacionamento importante. Isso é muito importante, né? E aqueles 10 pontos, por exemplo, e fizeram uma promoção melhor com os melhores clientes ou prestadores de serviços, e sei lá, ligaram para uma farmácia aqui no Rio e falaram: olha, a partir de agora você compra 5 dos meus produtos. Se você, nesse momento você compra assim, compre 10 e você talvez participe da promoção, ou compra 50 produtos e você automaticamente vai para o Barcelona, visita o museu, sei lá, conhece o Neymar. Então as empresas somente dentro do território brasileiro já identificam esse componente de inspiração que o Barcelona tem. Com isso eles conseguem gerar mais receita também, mas isso é uma outra apresentação de como que a gente pode utilizar essas parcerias para atingir os objetivos. E como eu disse, sempre o FC Barcelona está aqui com as cores, né? Você tem que estar com aquela logomarca que tem que ser daquele jeito, e tudo isso sempre associado à marca, ou seja, todas as vezes que a marca executa uma ação em qualquer parte do mundo, a sua marca estará sempre do lado da nossa marca. Isso aqui é o vídeo rápido que eles fizeram, que isso é algo que, de fato, qualquer marca, outras empresas, inclusive, que são nossas parceiras, também poderiam ter feito isso. Eu fui informado que eu tive que cortar aqui o vídeo porque acabamos todo o nosso tempo, mas para resumir, eles pegaram aquelas 50 pessoas, levaram para o Barcelona, apresentaram eles ao Neymar, eles tiveram um jantar ali no estádio perto do campo. No dia seguinte, eles visitaram nossas instalações de esporte, jogaram um jogo, e todo mundo que foi com a empresa teve uma camisa customizada só para eles, e à noite eles assistiram um jogo, mas muito importante, mas por último, mas nada menos importante, temos também os direitos de propaganda, de publicidade. Mais uma vez, isso também é muito importante. Por exemplo, Nike, Gatorade, a taxa, vamos dizer assim, para você se tornar um parceiro, chega num outro nível, porque nós fornecemos visibilidade para aqueles 635 milhões de pessoas que assistem aos nossos jogos anualmente. Então, isso aqui, na verdade, é só um rápido resumo. E só para terminar aqui, saiba quem você é. E se você não sabe quem você é nesse momento, desenvolva quem você é, a sua estrutura, no caso do Barcelona, o seu estilo de jogo, seus valores, em quem vocês acreditam, e realmente se atenham a esses valores muito, mas muito arduamente, pois não queremos gerar nenhuma confusão, e com isso podemos fazer essa associação, conexão inicial com a sua marca.
marca. E claro, sucesso esportivo, você tem que ganhar jogos, porque, claro, se você começar a ganhar jogos, também é muito importante lembrar que aquela marca já esteja bem desenvolvida, construa uma estrutura comercial que o ajude a atingir resultados. Não espere que alguém que nunca morou na Ásia seja a pessoa procurando oportunidades comerciais na Ásia, porque isso nunca vai acontecer. E, claro, use os pontos positivos que vocês têm. Vocês moram num país lindo, com pessoas bonitas, comida muito boa, e não subestimem o poder que vocês têm aqui. Vocês conseguem realmente contratar bons talentos de outras partes do mundo. Criem ativos e achem parceiros, mas ao invés de pensar a curto prazo, pense a longo prazo. Utilize os parceiros de televisão, por exemplo, quando eles têm que transmitir os jogos, que eles realmente transmitam os jogos. Quando o pessoal possa assistir o jogo, por exemplo, não permita que eles transmitam um jogo, sei lá, após a novela, porque ninguém vai assistir, é muito tarde. Então é muito importante ser inteligente com relação a esses ativos e tem que realmente achar o seu parceiro e se certifique que quando você fizer essa parceria com esse parceiro, que tudo associado com a sua marca está correto, cores, formatos, enfim, o escudo. E quando estiver também pensando no patrocínio, também os associe com a sua marca e quando estiver trabalhando com seus parceiros, faça algo que realmente ajude-os a atingir os seus objetivos, porque se eles não conseguirem identificar na sua propriedade algo que agregue valor a eles, eles não vão querer estabelecer essa parceria. E tentem seguir essas regras básicas e, de repente, vocês começarão a ver alguns resultados muito positivos. Muito obrigado.